Olá para você que acompanha a programação aqui na TV e na Rádio Câmara Bauru. Nós abrimos agora mais uma edição do programa Espaço Aberto, falando sobre espiritualidade. O nosso convidado hoje é formado em Ciências Contábeis e Pedagogia, mas é na espiritualidade que ele ficou mais conhecido. Nós recebemos aqui hoje, em nossos estúdios, João Rosa, que é sensitivo, psicanalista, tem uma vidência aí bastante apurada e está lançando agora no mês de março um documentário de 25 anos, né, mostrando como é a sua dedicação há 25 anos a esse dom, a esse talento. Eu queria te agradecer primeiro, seja bem-vindo. Obrigado pela presença, João. Muito obrigado, eu que agradeço o convite da TV, Rádio Câmara, né? E a você e toda a equipe. É um prazer estar aqui para contar um pouco da história. Maravilha, nós registramos aqui os trabalhos técnicos da Carol Garcia pela Rádio Câmara e do Rafael Marobo pela TV Câmara Bauru. Eu queria que você explicasse primeiro, João, para as pessoas que não entendem muito bem qual é a diferença entre espiritualidade e superstição. Bom, a espiritualidade, ela independe de qualquer escolha religiosa, né? Porque assim, na verdade, a capacidade de você entender como funciona, vamos falar dessa forma, o mundo espiritual, é o seu entendimento de acordo com a fé que você escolhe. Então a superstição é tudo que aqui a gente já ouviu sobre crenças, né? Tipo Saci Pererê, gato preto, passar debaixo de uma escada. São até premonições, que talvez isso é uma história milenar, que a gente não pode mudar no contexto atual. Mas a espiritualidade, na verdade, é o que você sente de dentro de você, que eu costumo dizer que vem da essência que chama alma. Então você nasce com aquela formação religiosa, você pode ao longo do caminho da sua vida escolher outras situações espirituais que você vai ter uma identificação. Então a espiritualidade, ela faz com que a sua alma, a sua essência, esteja em contato com algo que você ainda não consegue ver a olho nu. E a superstição não, é uma coisa real. Que você possa olhar um gato preto, por exemplo, que é a coisa mais tradicional que a gente fala, né? Ou debaixo de uma escada. Que aí a pessoa fica assim, isso é mau agouro, eu não vou, eu não quero passar numa escada ou debaixo de uma escada. Então assim, a superstição, na verdade, é tudo aquilo que você vem ouvindo ao longo dos anos, que nem sempre um gato preto faz mal, aliás, pelo contrário, ele limpa a energia, tadinho do gato, né? E a espiritualidade é essa essência maior, né? Ela vem de dentro de você, da sua alma, e sua escolha ao longo da sua vida, da identificação religiosa que você vai querer para ti. Como é que foi o teu primeiro contato com a espiritualidade? Olha, eu tinha 7 anos de idade quando minha irmã mais velha estava dando banho em mim no banheiro. Aí eu olhei assim no canto do banheiro, vi uma senhora sorrindo para mim. E eu disse para minha irmã assim: quem é aquela senhora que está sorrindo para mim? Ela falou assim: não tem ninguém ali, rapaz. Eu falei: tem sim. Bom, meses depois, num álbum de fotografia familiar, eu olho ali para aquela senhora no álbum. Era a minha avó paterna, que morreu 3 meses antes de eu nascer. E aí eu comecei a falar para todo mundo que era aquela senhora que eu estava vendo. E aí, eu sou filho de portugueses com espanhol, você imagina, né? O catolicismo ali, então era muito difícil, de alguém acreditar naquela história da espiritualidade. Só que isso foi acentuando ao longo dos anos. Chegou uma hora que eu comecei a ouvir vozes e comecei a ter sensações espirituais fortes. E uma psicóloga espírita, graças a Deus, me encaminhou para o kardecismo e eu fui fazendo Coen, fui me doutrinando, na verdade, dentro do conceito da minha espiritualidade. Então começou muito forte aos 7 anos e intensificou aos 20 anos, quando eu já estava doutrinado e comecei a entender um pouquinho do que era aquele sentimento todo que eu passava. Na verdade, era uma energia que eu tinha como sensação. Eu sentia arrepios, sentia calafrios e eu via vultos. Então essa sensibilidade eu tenho desde os 7 anos, eu tive que conviver até os 20 para poder entender isso. Então acho que se eu tivesse, sei lá, naquela época eu não tivesse procurado um profissional da área da psicologia, por exemplo, ou espiritualidade junto, talvez eu tinha acho que taxado em mim assim, um esquizofrênico, por exemplo. Mas graças a Deus isso foi canalizando uma positividade na espiritualidade até que, na verdade, a mediunidade veio à tona, que é a minha clarividência, que eu ouço e vejo, né?
e consigo entender um pouco o que acontece hoje com as pessoas de modo geral. Agora, o interessante é que você é formado em ciências contábeis, nós abrimos o programa falando sobre isso, pedagogia, mas há 25 anos se dedica exclusivamente aos trabalhos com a espiritualidade. Como é que você acabou decidindo abandonar ou deixar um pouco de lado essas tuas formações para se dedicar exclusivamente ao teu dom? Você vê, né? Minha primeira faculdade lá nos Auros, 20 anos de idade, foi uma escolha que eu adorava matemática, cálculo e tal, né? Com o tempo, eu fiz um curso voltado para a psicologia do comportamento humano, eu amei. E aí eu fui estudar pedagogia, porque eu trabalhava numa empresa que eu precisava ter uma certificação nessa área para poder dar cursos e palestras, né? E com o tempo foi me aperfeiçoando, e eu gostei da psicanálise e fui estudar a psicanálise. Mas a espiritualidade foi tomando conta. Eu atendo há uns 25, 26 anos, este ano vai fazer, né? E nesse período, para você ter uma ideia, eu deixei o meu trabalho, o meu emprego só em 2004. Eu conciliei todos esses anos, porque eu não conseguia mais conciliar de tanta gente que ia na minha casa conversar comigo. Então, eu não tinha tempo para estudar, não tinha tempo para trabalhar, então eu pedi permissão ao centro kardecista, né, que eu frequento e respeito muito, que é a doutrina que eu escolhi para mim. E eles falaram, não tem problema, você pode atuar dentro da espiritualidade, mas sempre não esqueça de reverter algo para o bem ao próximo. E foi o que eu fiz. Aí a tarologia entrou na minha vida bem antes, mas em 2002 eu comecei a me profissionalizar muito mesmo, mas antes eu já lia tarô, há 25 eu faço isso. E em 2004, de fato, eu abracei isso como causa de vida e estou até hoje. As pessoas procuram muito saber da sorte, saber do futuro, saber das previsões. É algo que interessa, que atiça a curiosidade das pessoas? Muito. O meu público é 70% feminino. É mesmo? Opa! 30% masculino, e o detalhe que 90% de todo essa 70% e 30% é problema afetivo. Por isso eu estudei a psicanálise, para poder entender a cabeça também do ser humano um pouco, né? Na questão psíquica e espiritual. E esse público feminino, ele busca muito a clareza de como ela vai viver a vida, como ela vai trabalhar o equilíbrio dela, até para a vida 2. O masculino, acredite você, não pergunta mais sobre a profissão. Mas a curiosidade é geral. Então, assim, é dividido mais ou menos nessa percentagem para você entender. E assim, a clarividência e tudo que eu passo numa consulta de tarô, por exemplo, eu não sou um tarólogo só que fala assim, você vai conhecer aquele moço moreno, por exemplo. Eu faço detalhes da vida da pessoa, eu faço um apanhado geral da área psicológica da pessoa, o contexto familiar, para ver como ela está convivendo na harmonia. Por quê? Não adianta fazer uma previsão para você se você não tiver uma energia positiva ao seu redor. Isso trabalho, isso na sua casa, com a sua família de modo geral. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que você tenha um karma com uma irmã e você não consegue resolver esse karma. Essa energia vai ficar sugando ambas. E ambas não vão entrar num acordo espiritual de harmonia. Porque se vocês vieram como irmãs nesta passagem da Terra, tem alguma finalidade para se encontrar no afeto, por exemplo. Então é mais ou menos assim. Então as pessoas buscam muito saber de afeto. Aliás, o século XXI, o problema do século XXI é a afetividade. Relacionamentos. 100%. Você não tem noção como eu sou procurado nessa questão afetiva. E o ser humano, ele está tão assim, solitário e tão exigente com tudo, até porque a tecnologia, eu amo a tecnologia, mas ela estragou muito na questão do afeto. Isso eu deixo assim, cravado aqui, porque eu atendo casais em psicanálise, né? Eu cuido da área de casais. E na terapia eu vejo muitos casais terminando a relação de anos por conta da tecnologia, de um Facebook, de um nudes, por exemplo, que mandam. É assim, é complicadíssima a área da tecnologia na questão afetividade, porque hoje, infelizmente, a aparência e o glamour conta muito. O conteúdo do ser humano ficou esquecido, é uma pena. Então, aí eles vão todos lá comigo conversar e eu tento passar essa ideia. Eu não tenho nada contra uma coisa bela, mas você precisa entender também o seu conteúdo. E o ser humano esqueceu isso no século XXI um pouco, viu? Agora, já que você comentou da questão tecnológica, né, e do comportamento das pessoas no mundo hoje, como é que as pessoas estão lidando com a espiritualidade? Existe tempo? As pessoas ainda se preocupam em deixar um tempo no dia ou na semana para pensar sobre isso, buscar mais sobre isso? Olha, eu confesso que grande parte não, infelizmente, porque sabe quando a gente fala assim, bateu água na bunda? É mais ou menos isso.
Então, quando começa a acontecer uma crise emocional, financeira, espiritual até, a pessoa começa a lembrar de Deus. Como eu te disse, a religião ela existe porque o ser humano deu nomes, mas Deus é uno só, é único. Então, dentro dessa energia, as pessoas elas estão buscando sim espiritualidade. Aliás, eu costumo dizer que o IT do século XXI, dentro do aspecto até da tecnologia, a busca do autoconhecimento e a busca da sensibilidade de entender o que se passa com o ser humano está maior. Porém, parece que quando está tudo bem, esquece um pouco de, eu falo rezar mesmo, que é rezar mesmo no seu dia a dia, não precisava nem frequentar lugares. Só a sua introspecção com relação à sua fé perante Deus, o seu Deus, a sua religião que você escolheu, é o que vale. Então, assim, existe a procura, mas parece que é só quando realmente aconteceu uma coisa pior. Entendi. Eu queria que você desse algumas dicas para quem está nos ouvindo e nos assistindo, em relação ao charlatanismo. Tem muita gente que se diz sensitivo, né? Que diz que tem esse contato ou essa conexão com a espiritualidade, que na verdade não passa de uma picaretagem. Existe isso? E como as pessoas podem detectar? Olha, existe muito até. Eu vou dar um exemplo que acho que ficaria mais fácil de explicar essa área do charlatanismo. Algumas pessoas me procuram e disseram assim, mais ou menos, tá? Procurei tal lugar, gastei 30 mil reais para trazer a pessoa amada. Eu falo assim, isso não existe. Ninguém traz pessoa amada. Existem orações que podem ser feitas de acordo com que se você reencontrou uma alma e esta alma está pertinente ao seu destino, e você ensina uma oração. Não existe isso. Eu respeito todo mundo que faça qualquer coisa na espiritualidade, e isso as pessoas vão lá na frente pagar por algum motivo. Então, assim, não sou contra você cobrar uma consulta, porque eu cobro a minha consulta, mas dentro dessa área do charlatanismo que você me disse, existe sim muitas pessoas que aproveitam-se da fragilidade do ser humano. Ele chega tão frágil no local, e geralmente é por causa do afeto, de alguma situação afetiva, e o desespero dessa pessoa acaba talvez não percebendo que aquela história ou aquela pessoa, mesmo que ela já tenha anos de atendimento na área espiritual, seja em qualquer área espiritual, ela pode realmente, sei lá, coagir na emoção, e essa pessoa, pela carência, entra nesse processo. Então, o charlatanismo, infelizmente, deturpa a imagem dos que são sérios, que tem muitos sérios, mas muitos mesmo, tarólogos espalhados pelo mundo todo. E não só tarólogos, e outras pessoas que trabalham com alternativas de algumas terapias, né? E por causa dessas pessoas, infelizmente, ainda a gente... Algumas pessoas chegam lá, ficam meio olhando, você olha para o João, porque acha que o João vai estar de turbante. Eu só atendo de branco, por exemplo, branco e descalço, que é uma simbologia, na verdade, a pedido dos meus mentores. Então, assim, as pessoas deturpam a imagem. Quando eles falam que você é tarólogo, eu sofri muito na época de faculdade, porque eu leio mão também, né, que é a quiromancia. Então, as pessoas achavam sempre que eu ia estar lá de branco, descalço ou com turbante. Então, assim, essa estereotipagem, essa energia ainda ronda, infelizmente, até o século XXI, mas tem charlatão? Muito. Então as pessoas precisam tomar cuidado, principalmente via tecnologia, viu? Principalmente. Eu queria que você falasse, então, a gente está chegando ao fim da entrevista, falasse sobre esse documentário que vai ser lançado agora em março. O que você vai mostrar um pouco aí desses 25 anos? Olha, é um pouco da história de como eu comecei dentro da história do mundo espiritual, né? É um documentário sobre essa trajetória de como realmente eu comecei a ter a evidência, os depoimentos das pessoas que já passaram por mim, da minha família, sobre a minha espiritualidade, como eu agi durante esse processo. Deixo claro que eu sou um ser humano qualquer um, tenho erros e defeitos também. E esse documentário, ele vem só dizer, na verdade, o que é o João Rosa, né? Porque o João Rosa está aqui na Terra e que diferença ele fez nesta passagem. Porque eu acho válido você não só passar aqui, você precisa deixar uma colaboração, seja lá qual for, pelo lado positivo da vida. E esse documentário, ele relata um pouco essa história. O meu trajeto, tudo que eu usei dentro da minha intelectualidade, da minha espiritualidade, como missão. Então, na verdade, o documentário é a minha missão aqui na Terra. Que joia! Eu queria te agradecer, João Rosa, o mito aqui conosco nos estúdios da TV e da Rádio Câmara Bauru, que é bauruense, mas que fica mais em São Paulo do que em Bauru, né, João? Eu moro em São Paulo hoje, eu tenho um consultório lá, tenho um consultório aqui também em Bauru, porque eu fico na ponte Rio-São Paulo, que eu atendo em Copacabana também, né? Então eu fico Rio e São Paulo, Rio e São Paulo. Pra gente encerrar com chave de ouro, dá para fazer uma previsão aí pro nosso país ou pra nossa cidade, agora em 2017? Eu vou falar 3 coisas pontuais, então. Primeiro, para Bauru.
Vou deixar uma coisa para o esporte de Bauru, que eu sinto muito para este ano. Tem algumas derrotas para acontecer, mas eu sinto assim no meio do ano Bauru em alt, assim, na verdade assim, saindo para jogar e muita coisa gostosa. E para Bauru, um recado para toda a parte política nossa. Temos um novo prefeito que assumiu e eu sou apolítico, mas eu aposto muito numa mudança positiva. E para o país, este ano de 2007 ainda é arrumação. Receber benefícios 2018. Então é organização ainda. Tem muita coisa para se organizar por tudo que nós estamos passando. E um alerta: o clima vai piorar, infelizmente. Tá certo, então, João Rosa aqui conosco, ele é sensitivo psicanalista e falou com a gente, ele que está lançando um documentário agora em março, falou com a gente sobre esse trabalho. João, obrigada mais uma vez pela presença. E eu agradeço você também pela sintonia e até a próxima.